Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro de Yehoshua. Yehoshua conquista o sul de Eretz Israel. No dia da vitória sobre os 5 reis, Yehoshua e seus soldados também conquistaram 2 outros reinos próximos, Maquedá e Livná. E um dia depois eles conquistaram Lachish, o reino de um dos 5 reis que foram mortos. Eles também destruíram outro rei inimigo que veio a ajudar Lachish com seu exército. Em seguida, o exército judeu conquistou Eglon, depois Hebron, cujo rei também estava entre os 5 que os judeus mataram, e depois Devir. Yehoshua executou todas as pessoas que ele conquistou, pois Hashem havia ordenado: você não pode deixar nenhuma pessoa das 7 nações permanecer viva. Essas nações seguiam um estilo de vida perverso e estão mergulhadas na adoração de ídolos. Mesmo se apenas um deles tivesse permanecido vivo, ele teria influenciado os judeus a seguir seus maus caminhos. Yehoshua e seu exército conquistaram a maior parte do sul de Eretz Israel em muito pouco tempo, apenas uma pequena faixa de Asa até o mar Mediterrâneo. Não foi conquistada, nem Jerusalém foi tomada. Já que Yehoshua fez o seu melhor para acelerar estas batalhas e os soldados judeus eram tzadikim, Hashem lutou pelos judeus. Os soldados nunca se sentiam cansados depois de uma batalha, portanto não havia necessidade de descansar. Eles imediatamente começavam a próxima batalha. Nenhuma guerra foi perdida. Cada um foi bem sucedido já no seu primeiro ataque. Essa parte do sul de Eretz Israel seria mais tarde dada à tribo de Yehudá. Depois que o sul de Eretz Israel estava nas mãos de Yehoshua, os soldados judeus voltaram para Gilgal, onde o acampamento judeu e o Mishkan estavam montados. Era ali que suas esposas e filhos esperavam por eles. Os reis do norte se unem. Yehoshua havia conquistado a parte sul de Eretz Israel. Como você pode imaginar, os reis do norte sabiam desses eventos. Eles ouviram que Bnei Israel haviam humilhado os 5 reis Emurim, colocando os seus pés e seus pescoços reais. Eles também sabiam que depois disso Bnei Israel mataram os reis. Não devemos deixar isto acontecer conosco, disse o poderoso rei do norte que governava o reino de Hatzor. Yehoshua venceu os 5 reis Emurim apenas porque lutou contra eles um por um. Se todos nós reunirmos um exército enorme e usarmos nossos cavalos e bigas, ele não poderá nos derrotar. O rei de Hatzor enviou uma mensagem aos outros reis do norte. Juntos, eles prepararam um exército tão vasto que parecia que os soldados eram numerosos tanto quanto os grãos de areia na praia. Eles tinham fileiras mais fileiras de fortes cavalos de guerra e bigas de ferro. Os reis do norte se posicionaram para lutar contra Bnei Israel. Hashem disse a Yehoshua: não os tema, amanhã eles estarão mortos. Eu estou dando a você uma mitzvah especial para esta guerra. Yehoshua, quando você capturar os cavalos inimigos, você deve cortar a parte inferior de suas pernas. Isso irá aleijar os cavalos. Eles não serão mais utilizáveis para futuras guerras e você deve queimar todas as bigas inimigas. Pergunta: por que Hashem deu a Yehoshua esta mitzvah? Resposta: todos os não-judeus confiavam em seus cavalos e bigas para ganhar uma guerra. Hashem não queria que Bnei Israel fizessem o mesmo. Eles precisavam saber que a vitória não é obtida por cavalos ou por um grande exército. A vitória está nas mãos de Hashem. Yehoshua fez todos os cavalos do inimigo coxos e queimaram todas as bigas para que Bnei Israel não tomassem esses cavalos e carruagens para si e confiassem neles para ganhar as guerras. Hashem ordenou aos futuros reis judeus uma mitzvah semelhante, não manter um grande número de cavalos de guerra. A razão para isso também era que o rei não deveria confiar em sua potência para a vitória, mas ele deveria se voltar para Hashem. A batalha contra os reis do norte. Yehoshua e seus soldados marcharam para o norte. Eles começaram o ataque ao inimigo e Hashem cumpriu sua promessa a Yehoshua. Os reis perderam a guerra, apesar de sua força e número esmagadores.
Todos os seus soldados fugiram com o exército de Yehoshua em seu encalço. Nem sequer um único deles escapou. Foram todos dizimados. Os judeus capturaram os cavalos e as bigas do inimigo, mas não os guardaram para futuras guerras, obedecendo à ordem de Hashem. Yehoshua aleijou os cavalos e queimou as bigas. Como resultado, todos os judeus sabiam que deviam confiar apenas na ajuda de Hashem. Yehoshua conquistou o reino de Hatzor e matou seu rei, que iniciara a guerra. Ele queimou a cidade de Hatzor, como Moshe havia ordenado em uma ocasião anterior. Yehoshua conquista toda a terra de Canaã. Yehoshua e o exército judeu continuaram conquistando Eretz Canaã, uma parte após outra. Eles levaram 7 anos até serem os donos de toda a terra. Havia, no entanto, faixas dispersas de terra que ainda não haviam sido conquistadas. Por que a conquista demorou tanto? Yehoshua levou o seu tempo. Hashem lhe disse: assim que você dividir Eretz Canaã entre as tribos, você morrerá. Yehoshua imaginou que se ele passasse mais tempo conquistando a terra, ele viveria mais tempo. Ele pensou: é melhor para os Bnei Israel que esteja vivo, pois assim eu irei me certificar de que eles manterão a Torá e as mitzvot. Também não é bom expulsar os inimigos muito rapidamente, senão a terra estará deserta e animais selvagens irão proliferar nela. Mas realmente, bem fundo em seu coração, Yehoshua estava pensando em si mesmo. Ele não queria morrer ainda. Então Hashem lhe disse: seu plano não irá ajudá-lo. Você deveria viver até os 120 anos de idade. Agora você morrerá 10 anos mais cedo do que eu decretara originalmente, porque você demorou nas guerras para conquistar Eretz Israel mais tempo do que o necessário. O Midrash nos conta. As pessoas planejam, mas Hashem decide. Rabi Yossi bar Halafta viveu durante uma época em que muitos romanos estavam interessados na Torá. Eles costumavam fazer perguntas aos sábios. Depois de se convencerem da verdade da Torá, muitos nobres romanos se tornaram Gerim. Um dia uma nobre romana perguntou ao Rabi Yossi bar Halafta quanto tempo Deus demorou para criar o mundo inteiro. Ele criou tudo em 6 dias, disse Rabi Yossi. Mas isso foi há muito tempo, respondeu a senhora. O que ele tem feito desde então? Ele está desempregado? Não, disse Rabi Yossi. Deus está sempre ocupado. Ele decide a cada segundo o que deve acontecer no mundo. Ele decide, por exemplo, Reuven se tornará o dono desta propriedade. Shimon conseguirá esta casa. Levi ganhará 100 mil em um acordo. Issachar sofrerá um prejuízo e perderá 2.000. E você sabe que milhares de pessoas se casam a cada dia. Deus decide de antemão especificamente qual rapaz se casará com qual moça. A nobre romana riu. Para fazer isso não é preciso ser Deus, ela retrucou. Eu mesma poderia fazer esse trabalho igualmente bem. Para provar isso ao Rabi Yossi, ela perfilou seus escravos numa fila e suas escravas em outra. Então andou de um lado ao outro entre as fileiras, ordenando: este homem deve se casar com esta mulher, o próximo com a segunda mulher, e assim por diante. Em pouco tempo ela formou casais de todos os seus escravos. A nobre se retirou para a noite, muito satisfeita consigo mesma. O mundo não precisa ser governado por Deus, ela pensou. Ela também era capaz de fazer pelo menos algumas partes desse trabalho. Na manhã seguinte, ela foi rudemente despertada por berros e gritos vindo dos aposentos dos escravos. O que está acontecendo? Ela perguntou em voz alta. Eu preciso descobrir. Ela estava andando pelo corredor, foi recebida por um de seus escravos que vinha mancando em sua direção. O que aconteceu com você? Ela perguntou. Oh, eu sou tão infeliz, disse ele gemendo. Eu não gosto dessa mulher que a senhora me forçou a casar. Nós tivemos uma enorme briga na noite passada, eu tropecei e quebrei minha perna. Logo a nobre notou um segundo escravo com o olho inchado e ainda outro com uma bochecha machucada. Onde quer que ela fosse, ela ouvia sons de gemido, de briga, de insultos lançados um ao outro. Alguns dos casais estavam até jogando objetos uns contra os outros ou batendo uns nos outros. Parem! Ela gritou assustada. Eu estou cancelando minhas ordens de ontem. Vocês não estão mais casados uns com os outros.
A nobre chamou Rabi Yossi Bar Halafta. Como você estava certa, ela disse. Agora vejo que Deus corre pelo mundo todo. Tudo o que sua Torá diz é verdade. O trabalho de casamenteiro é tão difícil quanto dividir o Yansuf, explicou Rabi Yossi. Só Deus pode fazer isso. As pessoas pensam que comandam o mundo, elas fazem todo tipo de planos sobre o que querem realizar, mas realmente Hashem está no comando. Ele decide exatamente o que acontecerá todos os dias no mundo, e somente o plano dele se torna realidade. Yehoshua vence a guerra contra os 31 reis. Antes de Yehoshua estar prestes a atacar um reino, ele sempre enviava ao rei uma mensagem. Estamos dispostos a fazer as pazes com você se você apenas observar as 7 mitzvot de Bnei Noach e nos pagar impostos. Nenhum dos reis de Canaã queria fazer a paz. Eles eram Rechaim, cujo tempo de punição havia chegado, já que Hashem queria que eles morressem por seus numerosos pecados. Ele os impediu de levar a oferta de Yehoshua a sério. Similarmente, o perverso faraó no Egito e seu povo não levaram as advertências de Moshe a sério. Hashem fez isso para que eles fossem atingidos por uma praga depois da outra, porque eles eram muito maus. Eles não mereciam mais do que isso. Pergunta: por que havia tantos reis em Eretz Canaã? Resposta: durante a época de Moshe e Yehoshua, todos os governantes do mundo sabiam que Eretz Canaã era a terra mais bonita e frutífera do mundo. A menos que um rei possuísse alguma terra em Eretz Canaã, ele não era considerado importante. Portanto, cada rei tentou adquirir um pequeno reino em Eretz Canaã. Foi um milagre Yehoshua ser capaz de derrotar tantos reis. Ele matou cada um deles junto com seu primeiro-ministro. Eles eram todos Rechaim e o mundo se tornou um lugar melhor sem eles. O livro de Yehoshua registra os nomes de todos os reis. A lista é escrita na forma de uma música poética como segue. O rei de Jericó era um. Você se lembra de Jericó, cuja muralha caiu? O rei de Ai era um. Você se lembra de como Ai foi capturada numa emboscada? O rei de Jerusalém era um. O rei foi morto, mas a cidade de Jerusalém só seria conquistada mais tarde. O rei de Hebron era um. O rei de Yarmut era um. O rei de Lachish era um. O rei de Eglon era um. O rei de Gezer era um. O rei de Devir era um. Os últimos 6 reinos caíram quando Yehoshua conquistou a parte sul de Eretz Israel. O rei de Geder era um. O livro de Yehoshua não nos diz quando este rei e alguns dos próximos foram conquistados. O rei de Hormá era um. O rei de Arad era um. O rei de Livná era um. O rei de Adulam era um. O rei de Maquedá era um. O rei de Beit-El era um. O rei de Tapuar era um. O rei de Hefer era um. O rei de Afec era um. O rei de Lacharon era um. O rei de Madon era um. O rei de Hatzor era um. O rei de Shirom-Merom era um. O rei de Arshaf era um. O rei de Tanar era um. O rei de Megido era um. O rei de Kedesh era um. O rei de Yokneam de Carmel era um. O rei de Dor de Nafat Dor era um. O rei de Goim em Gilgal era um. O rei de Tirtsá era um. Estes são os 31 reis. Embora ainda houvesse algumas partes da terra que não foram conquistadas, os Kenaanim não ousaram mais iniciar uma guerra contra Bnei Israel. Vamos parar por aqui e continuar na próxima semana. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!